O que que acontece, gente? Quando a gente vai falar de público, por que que é tão importante a gente entender logo de cara, pelo menos o básico de quem é o nosso perfil de cliente ideal? Porque tudo que você vai fazer depois na sua comunicação, em produtos, é para atrair essa persona, é para essa galera, tá? Então, ó, vou dar até um exemplo meu. Há um tempo atrás, em julho também, junho e julho, a gente bateu bastante na consultora 2K, que quer se tornar consultora 5K. Vocês viram isso no meu Instagram lá, fazendo stories, fazendo esse Uhum. tipo de chamada, né? E eu compartilho muito aqui erros e acertos, né? Um acerto foi que foi interessante para a mentoria Soul e tudo isso. Só que o que aconteceu como efeito colateral? Se a gente fica batendo nessa persona que está cobrando 2.000 e quer se tornar uma consultora 5K, eu não atraio público para minha mentoria premium, tá bom? Então a gente já deu uma pivotada de novo na comunicação. Então agora o que eu estou batendo mais? Você que quer criar sua mentoria, quer escalar sua mentoria, então tá rodando anúncios, não sei se vocês já receberam. Ah, eu tô brincando com mentoria dos Incas, que é um formato antigo de mentoria, com a mentoria premium. Então, como que você escala a sua mentoria? Por quê? Porque toda vez, anotem isso, gente. A gente mira numa persona, a gente vai acertar dali para baixo, tá? Então, se eu quero atrair pessoas que querem escalar a mentoria, eu tenho que falar de escalar a mentoria. Por quê? Porque eu vou atrair, inclusive, quem gostaria de ter uma mentoria e ainda não tem. Entende? Então, quando a gente fala do nosso produto mais caro ou do nosso produto, né, da nossa persona mais avançada, você está atraindo quem é e quem gostaria de ser aquela persona. Então, isso é uma coisa que eu bati muita cabeça já, que eu queria falar assim, ah, você que quer criar sua mentoria, só que se eu falo com quem quer criar, a pessoa às vezes está muito distante. Ela nem, nossa, abriu ainda para isso. Aí tem todo um trabalho de mentalidade, de mostrar que é possível, para que depois ela realmente entenda que, ah, beleza, eu consigo, tá? Então, pensa já assim, qual que é, dentro do teu produto mais caro, o público ideal para aquele produto, tá? O que eu preparei aqui de conteúdo vai clarear bastante nisso. E aí, vão colocando no chat, por favor. Quanto mais vocês trazem especificidade de vocês, mais eu consigo contribuir com o negócio mesmo, tá? Então, vou colocando aí, tá bom? Então, bora lá. O que que é esse conteúdo premium? Então, esse conteúdo ele precisa ser estratégico para atrair a audiência certa. E a audiência certa é sempre a que está mais pronta para comprar. Gente, pensa comigo, isso aqui é comportamento humano. Quem que está mais pronta para comprar? Aquela pessoa que tem urgência, que quer resolver isso logo, ou a pessoa que ainda está pensando se vai resolver? Isso é fácil, né? É claro, quem tem urgência. Então, a gente tem que falar das dores, né? A gente já falou bastante de dores, né? Dores da persona, incômodos, coisas que o teu produto resolve do dia a dia dela. Quando a gente bate nas dores, e principalmente a gente tem dores diferentes, né? Tem as dores que são as dores leves, isso é aquela coisinha que, ah, beleza, tá ali, mas não me incomoda tanto. E tem aquelas dores que são as dores que eu preciso resolver para ontem. Por isso que a maioria da galera você vai ver falando de faturamento, de venda, essas coisas, por quê? Porque a gente não dá para viver sem isso. Se você não está vendendo, é o principal ponto de alerta do negócio. Então, não, vamos lá, tem que resolver. E aí a pessoa se mexe para investir naquilo, tá? Deixa eu ver, Estela. Pensando então em um público de consultoria de imagem, o cliente que já fez a consultoria e quer vender a mentoria de posicionamento. Exato, Estela. É bem por aí mesmo, tá? Como que seria essa chamada? A gente já vai falar sobre isso, tá bom? Mas gente, o público que tem mais urgência, na maioria das vezes, é aquela pessoa que já investiu. Ela já investiu nisso, ela já gastou dinheiro com isso e ela está machucada de gastar dinheiro com isso. Então, ela tem um nível de consciência alto e de exigência alta também. Por isso que a gente fala de diferenciais, a gente fala de, né, você não bater na mesma tecla que está todo mundo batendo. Ah, tá todo mundo falando de autoestima, de ser mais bonita, essas coisas. Mas não é só aí, não é isso que é a dor urgência da tua persona, sabe? A urgência, gente, pessoas se mexem por duas razões na vida, tá? E não sou eu que tô falando, não, isso é neurociência. Duas razões na vida, que é ou em busca de um sonho, em busca de um desejo, ou para fugir de algo que ela tem medo, de uma situação que ela quer evitar, tá? Então a gente chama que ela se mexe, se move por medo ou por ganância, né? Que ganância é um nome ruim,
mas ou por querer crescer ou com medo de algo ruim aconteça. Agora me fala uma coisa. Como que vocês acham que as pessoas se mexem mais rapidamente? É em busca de um sonho ou para resolver uma coisa que ela tem medo que aconteça? Para evitar que algo de ruim aconteça? É participativa a aula. É mentoria, não é live. O que que vocês acham? Ela se mexe mais, ela levanta do sofá mais rápido para agir. Se for em busca de um sonho ou para resolver algo que ela tem medo. Resolver algo que ela tem medo? Com certeza. Se não, gente, se fosse em busca de sonho, tava todo mundo rico, né? Tava todo mundo magro, malhando, né? Tava todo mundo. E não é verdade, tá? Então as pessoas tendem até a postergar o sonho, porque tem uma coisa que a gente fala que é o custo da mudança, tá? É uma objeção, inclusive, o custo da mudança, tá? Então, urgência, urgência. O que que você resolve que é urgente, é um problema urgente para ela? É uma transição de carreira? É crescer onde ela trabalha? É vender mais? É, sabe, o Késia, você já vai pensando aí para você se posicionar para outros profissionais, né? Então você tem os cursos. O teu melhor cliente é o cliente do curso, é onde vai estar o crescimento da tua empresa. Porque depois você pode ter essas pessoas que você forma trabalhando para você, tá bom? Inclusive são os melhores para a gente chamar para trabalhar, tá? Beleza. Ok, as tuas mensagens estão vindo só para mim no individual, não tem problema, mas só para te avisar, tá bom? Então vamos lá. O que que é essa persona high ticket? A gente tem que ter algumas premissas. O que que são premissas? Quando a gente vai falar de público, e olha, isso aqui demorou para cair minha ficha, que eu queria falar de público, explicar e tal. Quando a gente vai falar de persona, a gente tem que ter algumas premissas, a gente tem que ter algumas afirmações. É como se eu já tomasse algumas verdades que eu sei que acontecem na vida daquela pessoa. Então, qual que é uma premissa da persona high ticket? Tempo versus dinheiro. O que que é isso? Ou essa pessoa tem tempo para ficar à toa no Instagram, né, olhando, curiosando, pegando conteúdo gratuito, ou ela tem dinheiro para investir e resolver o problema dela. Quem tem dinheiro para investir, ela não quer perder tempo. Ela não está lá à toa. Por isso que fica fazendo um monte de conteúdo topo de funil. Eu vou falar com vocês de funil. Um monte de conteúdo topo de funil. Fica falando só da importância do que você faz. Demora para a pessoa comprar de você. Por quê? Porque você está atraindo as pessoas que têm tempo sobrando. E quem tem tempo sobrando não tem aquela urgência, tá? Então a gente precisa atrair as pessoas que têm dinheiro para pagar, tá? Então isso é uma premissa, tá bom? Então não adianta ficar fazendo trocentas mil lives, trocentos mil conteúdos se eles não forem estratégicos. E aí, gente, é comportamento. Então, como que é o seu comportamento no Instagram? Vocês têm tempo para ficar à toa lá? Sabe? Ah, vai entrar. Quanto mais a gente trabalha com o Instagram, menos a gente fica à toa ali. Nossa, eu zero paciência para ficar ali no Instagram vendo conteúdo. Eu não tenho. Ontem uma menina me abordou no direct de copy. Nossa, achei muito boa a abordagem dela. Até falei, ó, parabéns, viu? Eu faço abordagem, a sua foi muito boa. Claro que eu quero, me conta aí mais, o que que você tem? Aí ela ficou de me mandar um material no WhatsApp, até agora nada. Ela errou, não, tá errando no time. Mas, o que que eu quero dizer com isso? Se ela ficasse lá só fazendo conteúdo, eu não ia chegar nela, nossa, ia demorar demais. Ou alguém ia ter que me indicar, ou ela ia ter que ter um anúncio muito bom falando comigo, ou ela ia me abordar, tá? Então, como que é o teu comportamento? Olha para o seu comportamento que isso já vai dizer muito sobre a pessoa que você quer atrair. Boas práticas. O que que é boas práticas? Meio que assim, o básico para que você atraia mais essa persona pagante, tá? Então, esses conteúdos direcionados para a persona high ticket, igual eu falei, a gente vai sempre mirar na tua melhor persona. E aí, a Estela, acho que perguntou, a gente tem mais de uma persona? A gente pode ter mais de uma persona, bem diferente. Então, sei lá, a Kézia, ela fala com o público final, mas ela fala também com o público profissional. Então, ela tem duas personas mesmo. Mas, normalmente, a gente tem uma persona em estágios diferentes. Ela é mais iniciante, intermediária ou avançada, tá? E aí a gente vai falar disso na parte do funil de consciência. Então, mirar nesses conteúdos direcionados, tá bom?
Isso aqui eu vou falar toda vez porque acontece muito. Então, cuidado com erros de gramática, pelo amor de Deus. Tanto no post, quanto depois nas mensagens que você vai mandar, lá no direct, concordância, tudo isso, essa pessoa ela é mais exigente, essas coisas afastam ela da gente, tá? Estética, gente, todo mundo aqui trabalha com parte visual. Então, a estética do seu perfil, ela tem que ser bonita, sim. Não é que precisa ser, ai, tem que ser muito sofisticada, tem que fazer arte no, sei lá, no Photoshop, que é mais. Não. Na dúvida, vai no clean. Na dúvida, menos é mais. É muito melhor uma foto sua bem feita, que, nossa, inclusive, Dizzy, tava vendo ali aquela foto que você colocou no grupo, tá linda, tá? Aquela foto que você colocou no grupo tá muito legal. Kézia, eu vou falar sobre isso aí com você daqui a pouco, tá? Então, fotos bem feitas, um textinho. Esse é o formato que melhor performa, tá? Ontem, inclusive, eu tava fazendo. Nossa, gente, ontem eu passei o dia com o comercial. O dia. O dia que eu falo, o dia mesmo, tá? Foi das 9 até as 7 da noite, olhando para isso. E a gente estava analisando, né, posts que performaram melhor, anúncio, né, quais desses criativos que estão rodando e tal. E o que que a gente identificou? Que o que performa melhor é uma foto minha bem montada, assim, então, eu, né, mais produzida, num lugar bonito, e um textinho curto. Esse é o formato que está performando melhor para gente, mais do que o Reels, tá? Eu entro com o Reels também para aumentar a consciência, mas no primeiro impacto, na primeira impressão, é essa foto e um textinho. E essas fotos, nem todas são profissionais, tá? Agora eu vou ter uma sessão de fotos dia 14, mas a última sessão de fotos profissionais que eu fiz foi ano passado. Ah, então tem muita foto ali, tem umas que até foi a Lu que bateu, que a gente foi num evento, falei, ai Lu, esse lugar tá lindo, vem cá, vou fazer umas fotos aqui. Aí a gente fez, tava fazendo lá um monte de foto, depois mandaram a gente embora do lugar. Porque eu tava num evento que era do lado, assim, sabe? E era a entrada de um condomínio, aí tem as palmeiras, não sei se vocês viram. Aí eu falei, não, vamos fazer umas fotos bem, né? Porque as palmeiras faziam duas linhas retas, assim, é ótimo para foto, porque o olhar canaliza para quem tá no meio, né? Aí a gente fez várias fotos, depois eu, então, vocês não podem bater foto. Não, beleza, já tinha feito um monte. Então, quando você estiver em um lugar bonito, tá num restaurante, aproveita lá, um lugarzinho lindo e faz umas fotos, sem problema nenhum, tá? Vai, tá em algum hotel, aproveita, fia. Todo lugar que eu tô bonita, aproveita pra fazer umas fotos, porque isso vai virar conteúdo depois. E por último, que é chover no molhado, mas eu vou reforçar isso aqui, é congruência, tá? E o que que é congruência? É você ser a transformação que você está prometendo para a tua persona. Você é a representação disso. As suas clientes, elas querem ser como você em alguma parte da vida dela. Lembra? A gente falou de identificação e aspiração. Então, ela quer ser parecida com você, sabe? Seja na parte de estilo, de confiança, de negócio, do seu estilo de vida, elas querem. Pode ser que às vezes elas nem verbalizem isso, mas lá no fundinho é isso que elas querem, tá? Aí que te pega, Dê. Então, ó, eu vou passar aqui tudo e depois eu vou entrando ponto a ponto. Faz o seguinte, vão anotando, tá bom? Porque eu quero passar todo o conteúdo logo e aí eu quero aprofundar um a um com vocês. Então, o que que é essa congruência? Como que a gente mostra isso? Tendo prova social, né? Mostrando que realmente você tem resultado no que você ensina. E mostrar o sonho. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. O sonho, a gente não fica falando o tempo inteiro, ele é muito mais mostrado. Então, se a tua persona quer ter um estilo de vida parecido com o teu, aqui eu bato muito com a parte de tempo de qualidade, tempo com família, né? Então, sexta-feira eu até fiz isso. Entre uma mentoria e outra, eu vou lá, fico um pouquinho com a Bia e faço uma foto. Ah, entre uma mentoria e outra, vem aqui, dou um beijinho. Ah, férias com as crianças em casa. Eu tenho falado bastante de férias lá nos stories, tá? Então, qual que é esse sonho? Isso aqui, inclusive, vocês podem perguntar, tá? Para a persona de vocês. Ah, e o que que você imagina depois que você resolver isso? Como que vai ser sua vida depois disso? Aí elas vão falando para vocês, tá? E você é a representação da transformação que você promete. Gabi, Adela, isso aí que me pega. Então, tá, tem que analisar o que que você já fez com você que você vai conseguir fazer com a tua persona. Tomar cuidado, às vezes a gente quer trazer uma super transformação e fala, nossa, eu ainda não tô naquele nível.
Tá, mas tem pessoas que ainda não chegaram nem onde você está hoje, e você já quer ajudar que está no próximo nível? Pega quem ainda não chegou onde você está e ajuda elas a chegarem onde você está. Conforme você vai ajudando elas a chegar onde você está, você também vai se desenvolvendo. Então, essa pessoa vai estar o tempo todo querendo chegar onde você está, e isso é muito bom, porque você se desafia a crescer e a sua galera vai crescendo junto com você. Bom, mas vamos falar um pouquinho de funil de consciência. Isso aqui é muito importante. Eu já vi muita gente falando disso. É um conceito que às vezes ele fica meio, ai, ele é muito conceitual, sabe? Então eu vou tentar aterrissar o máximo possível aqui esse conceito para vocês de funil de consciência. Ó, funil de consciência. Nunca ouviu? Ai, que bom. Então tá bom. Então ó, vou tomar como se ninguém nunca tivesse ouvido, que eu acho que é legal. Tá. Porque isso aqui é o tipo de coisa que eu já, nossa, até quando eu dava mentoria grande, assim, para turmas grandes, assim, principalmente de players muito grandes, eu dava esse conteúdo, mas eu sentia que o pessoal ficava tudo meio boiando, sabe? Não entendia direito, não. Ai, que bom. Então bora. Ai, adoro. É muito melhor pegar quando vocês estão fresquinhos assim, que aí eu não tenho que ficar quebrando, às vezes, o que o povo explicou errado para vocês. Então, o funil de consciência, ele diz o que pra gente? Então, pensa comigo. A gente tem pessoas, né, personas lá, leads, como você quiser chamar, que elas estão, eu tenho a minha persona, consultoras de imagem que querem ou já têm uma mentoria, né, e quer se tornar empresária, pegar esse conhecimento, embalar de uma forma que seja escalável, faça isso virar uma empresa mesmo e não ficar trocando só hora por dinheiro. Tá bom. Essa é a persona. Dentro dessa persona, eu tenho momentos diferentes de compra. Então, o topo de funil é aquela pessoa que ela ainda não tem consciência que ela tem um problema. Então, assim, ela tá lá vendendo as consultorias, talvez não tá vendendo muito, mas ela meio que, tá, tipo, eu até poderia ter mais, mas eu não sei como que faz isso. Ela ainda não despertou, sabe? Ela não entendeu que trocar hora por dinheiro vai fazer com que ela fique muito cansada, vai fazer com que ela tenha até uma agenda cheia, só que ela não vai ter qualidade de vida. Então, provavelmente essa pessoa ela ainda não tem uma agenda cheia, né? Ainda não chegou na escala máxima dela ali, então ela ainda não sentiu o problema. Então, quando eu tenho esse público que ainda não sentiu o problema, eu tenho que fazer o que para ele? Eu tenho que mostrar os sintomas. Não adianta eu falar, teu problema é que você ainda não tem uma mentoria assim, assim. Não, eu tenho que falar dos sintomas. Então, quais são os sintomas? Quais são os incômodos do dia a dia? Então, eu falo, olha, você ainda não tem uma agenda cheia. Então, a gente precisa lotar a tua agenda. O que que é ter uma agenda cheia? Qual que é o problema de ter uma agenda cheia? Então, eu tenho que trazer sintomas desse topo de funil. Esse aqui, gente, é o público que eu menos falo. Eu menos falo, tá? Por quê? Porque como meus tickets são mais altos, eu converso mais com o público que está meio e fundo de funil, que são as pessoas que já têm uma consciência maior, tá? O que que é meio de funil? Essa pessoa que está aqui nesse momento, ela já sabe que ela tem um problema. Ela já está buscando até uma solução, mas ela não sabe exatamente qual que é a melhor solução dela. Então, beleza, eu sei que não dá para eu continuar só trocando hora por dinheiro. Então, qual que é a melhor solução? Vou fazer um e-book? Olha, né? Tipo, tem muita gente que pensa assim. Eu vou criar consultoria em grupo, eu vou subir o preço, então, da minha consultoria. Então, assim, ela tá, mas são tantas soluções que ela tá um pouco perdida ainda. Ela não sabe exatamente qual que é a melhor solução. Mas ela já tem consciência de que ela precisa resolver aquilo. Então, ela já tem mais urgência. Lembra que a gente falou? Urgência. Ela já sabe, ela já tá se coçando para resolver. O fundo de funil, ela já sabe do problema, ela já sabe quais são as soluções que o mercado apresenta para ela só precisa agora tomar a decisão. Então, aqui é o momento que ela vai, tipo, por que você e não a outra? Sabe? Ela já está pesquisando, inclusive, com seus concorrentes, tá bom? E esse é o melhor público para a gente conversar. Só que, de novo, é um público que ele será mais impactado por anúncios, é um público que muitas pessoas querem, então a gente tem que se diferenciar, tá? Então, meio de funil, ela já está buscando essa solução. O que que eu tenho que fazer nesse momento? Apresentar o meu método. E eu tenho também que mostrar como que eu resolvi isso para mim. E no fundo de funil, que já é a tomada de decisão, que é a melhor persona de todas, aqui eu já vou mostrar meus diferenciais, aqui que eu já vou trazer os depoimentos comprovando o método, aqui eu tenho que mostrar por que que eu sou a melhor opção.
Tá? Então, conexão, identificação, olha, você pode fazer mentoria com um monte de gente, mas uma mentora que já foi consultora de imagem, que fez toda essa transição, que só tem eu, sabe? Então, começa a trazer os seus diferenciais. Aqui eu também já apresento o produto, então aqui já é na hora de você falar mesmo do que você tem. Aqui já entra aquela coisa do mecanismo único, né? Então, olha, eu tenho a mentoria premium e o método PPL, que a gente vai bater mais agora nesse método, que é o posicionamento premium lucrativo. Porque eu vou começar a falar mais de, não adianta só alto valor, tá todo mundo falando, né? Tem uma imagem de alto valor, tem um posicionamento high ticket, beleza, mas eu tenho um monte de gente que tem posicionamento high ticket, mas não tá vendendo. Então não adianta, não é só o posicionamento, você precisa juntar posicionamento com vendas. Então é um posicionamento lucrativo, tá? E quando eu vou apresentar o produto, eu não falo só dos entregáveis. Então, o que que é entregáveis? É o que você realmente faz ali com ela. Então a minha consultoria completa, ela tem tantos encontros, você tem coloração pessoal, eu te entrego um dossiê, esses são os entregáveis. Quando a gente vai apresentar o produto, a gente fala dos benefícios. O que que é benefício? É o que que ela ganha depois de passar por aquele processo com você, que é o que a gente estava conversando no grupo. O que que a tua persona ganha com a transformação? Para onde que ela vai com isso? Ela pode ir para vários caminhos, mas você tem que ter um caminho claro, que é o que você vai bater ali. Os outros são periféricos, são ganhos extras. Mas qual que é o ganho principal que eu vou levar essa pessoa para chegar lá? Então, é imagem para quê? É imagem para quê? Tá? E segmentação. O que que é segmentação? Aqui é você se colocar como especialista. Aqui combina muito com diferenciação. Então, segmentação a gente pode fazer por dois caminhos, gente. Por nicho. Então, exemplo, a área da saúde. Eu venho da área de saúde, tenho experiência com a área de saúde, então eu vou nichar para a área de saúde. Então, eu tenho imagem para médicas, por exemplo, finanças para médicas. Eu vou pegar o meu conhecimento e vou direcionar ele para um nicho, uma área, tá? Outra forma de segmentar é por característica. Então, oratória para sessão estratégica. Deixa eu pensar mais em característica que tem legal. Por exemplo, eu posso falar, se eu quisesse fazer isso, posicionamento premium lucrativo de uma forma um pouco mais ampla, sem direcionar para consultoras e mentoras de imagem. Eu poderia estar falando em, olha, você empreendedora, nutricionista, arquiteta, não sei o que, não sei o que, você precisa ter um PPL. Aí eu vou pela característica, o posicionamento premium lucrativo. Vocês já viram gente que bate, assim, que bate mais no método do que na persona em si? É um outro caminho que dá para a gente afunilar também na segmentação, tá bom? Eu quero que vocês vão pensando dentro do que vocês têm aí, tá? Qual seria essa segmentação? Seria melhor por nicho ou por característica? A D lá que estava colocando, Gabi, por característica seria ela falar com mulheres cristãs. Lembra que a gente teve essa conversa lá, né, D? Mulheres cristãs. Então, eu não estou por nicho, eu estou por característica. Por que que eu coloquei oratória para sessão estratégica? Ou poderia ser imagem para sessão estratégica? Porque quem que faz sessão estratégica? É só uma área? Não. Pode ser mentor de finanças, mentor de imagem, mentor de vendas, mentor de negócios, áreas diferentes. Mas eu consigo pegar dentro de, mesmo sendo áreas diferentes, uma segmentação, um padrão, uma coisa em comum. Que eu falo de tipos de conteúdo aqui, ó, e trago exemplos. Eu vou liberar isso aqui, tá bom? Agora que deu uma lapidada em persona, podem refazer. Dores, erros, medos. Gente, isso é eterno. Ontem eu falei para vocês que passei o dia pro comercial, a gente estava de novo lapidando tudo isso, tá? Então, dúvidas específicas, conteúdo de defesa de metodologia, tá? Que é aquele exemplo, o que eu acredito que funciona versus o que as outras pessoas dizem que funciona. Isso aqui tá na oficina de conteúdo premium, que vocês têm acesso também a esse conteúdo, tá? Isso aqui eu esmiucei tudinho lá. Eu não vou reforçar aqui porque vocês já têm esse acesso, tudo isso, tá bom? Ó, como eu fiz, como eu saí de A para... Isso aqui eu passo um a um e vou dando os exemplos dos posts aqui, ó, tá bom? Inclusive, a gente vai construindo junto lá. Então, eu vou deixar de tarefa para vocês.
criarem esses conteúdos, assistir lá a oficina do conteúdo e criar os conteúdos baseado no que a gente lapidou hoje de persona. Combinado? Beijos para todas e nos vemos no grupo. Tchau, tchau.